Hoje em dia, as cartas de baralho são tão comuns que não pensamos muito sobre elas. Mas você alguma vez já olhou com atenção para estes objetos ou se perguntou o que eles significam? Tipo, por que esse rei aqui não tem bigode? Continue assistindo para descobrir enquanto contamos coisas interessantes que você talvez não saiba sobre cartas de baralho. Número 10. O baralho inspirou muitos ditados. Muitos termos usados nos jogos de cartas foram adotados como frases na vida em geral. Um primeiro exemplo: o mesmo naipe. É óbvio que esta expressão tem origem nos naipes do baralho. Na linguagem geral, porém, isso virou uma gíria ou expressão para se referir a duas coisas ou pessoas que têm o mesmo tipo ou estilo, o mesmo naipe. Outro bom exemplo é a expressão cartada final. É uma expressão popular já bastante antiga, com registros de sua presença desde alguns séculos atrás, e devemos considerar que o baralho europeu tem sua origem no século XIV, com este tipo de expressões sendo comuns desde então. A maioria dos jogos tem um momento de cartada final, quando você coloca tudo em jogo. As pessoas começaram a falar isso nas coisas do dia a dia, e seja por sorte ou por mérito, a cartada final é o momento em que você é coroado vencedor. Número 9. Como surgiram os 4 naipes? Existe um consenso de que o baralho foi originado na China no século IX antes de se espalhar para muitos outros países. O estilo dos 4 naipes se originou no Oriente Médio em copos, moedas, espadas e gravetos. Os comerciantes italianos descobriram esse jogo no Egito e importaram para a Europa em meados dos anos 1300. À medida que as cartas se espalharam por todo o mundo, cada país seguiu um rumo diferente com relação aos naipes das cartas. As cartas alemãs e suíças passaram a apresentar corações, sinos, bolotas e folhas. Dizem que esses desenhos europeus sejam uma representação das 4 classes da sociedade medieval: a igreja, a nobreza, a classe média e os camponeses. Os 4 naipes que conhecemos hoje entraram em produção na França, na década de 1480. Naquela época, copas representava a igreja, ouros eram as pontas das flechas, simbolizando os vassalos arqueiros e guerreiros. Paus representavam trevos da sorte e espadas representavam cavaleiros com as pontas de suas lanças. Atualmente, algumas pessoas acreditam que as cartas de baralho têm um significado místico e cada naipe representa características distintas. Dizem que paus significa ar, palavras e neutralidade. Espadas significa fogo, força de vontade e masculinidade. Ouros tem a ver com a terra, riqueza e matéria, enquanto copas se relaciona com água, amor, imaginação e o feminino. Número 8. Por que existe o Coringa? A carta do Coringa apareceu pela primeira vez em baralhos impressos na década de 1860. A carta foi usada como o melhor arqueiro, que era uma carta de trunfo na nova versão americana do jogo Euchre. O nome passou desse para o Pequeno Coringa e depois para o Coringa Alegre. Os baralhos ingleses incluíram o Coringa um pouco mais tarde, na década de 1880, mas a carta nem sempre teve estampado o bobo da corte que vemos hoje. A carta do Coringa tinha muitos desenhos diferentes, como emblemas florais e arquitetônicos. Na maioria das vezes, apresentava o logotipo da empresa de cartas para identificar a marca do baralho. As cartas Coringa são tão intrigantes que as empresas de cartas criaram baralhos inteiros usando estas cartas. Devido à sua singularidade, a carta do Coringa se tornou um item de colecionador muito procurado. Número 7. Por que o Rei de Copas não tem bigode? Se você prestou muita atenção nos reis do seu baralho, deve ter reparado que o Rei de Copas é muito singular. Um dos motivos é que ele se trata do único rei sem bigode. Mas por que isso? Infelizmente, não existe um motivo oficial, por mais que sejam muitas as teorias populares. Uma delas é que a sua falta de pelos faciais significa que ele é o mais puro dos 4 reis. Aparentemente, estar com a barba feita é um sinal de bondade. A razão mais lógica, porém, não está relacionada à bondade ou integridade do rei, mas ao fato de que ele originalmente tinha um bigode que acabou saindo por engano na reprodução das cartas. Ninguém nunca se importou com a sua falta de bigodes e acabou ficando assim. Número 6. O Rei de Copas está se suicidando. A segunda coisa louca sobre o Rei de Copas diz respeito à arma que tem em mãos. Até o século XIX, sua arma era um machado de batalha, mas hoje ele segura uma espada.
Como sua espada parece desaparecer atrás da cabeça, ele foi apelidado de Rei Suicida, com pessoas acreditando que ele está querendo cortar sua própria cabeça. A combinação do Rei de Copas escondendo uma espada atrás dele, junto com o fato de ser o único rei sem bigode, também deu a ele o apelido de Falso Rei, com as pessoas dizendo que isso seria um indicativo de um impostor. Inclusive, existe o debate se a mão com a espada não seria de outra pessoa, o que mudaria bastante o cenário por aqui. Número 5. Por que existem 52 cartas no baralho? Devemos responsabilizar os franceses por termos 52 cartas no baralho hoje. Diferentes países desenvolveram versões diferentes de baralhos que variavam de 24 a 52 cartas. A versão francesa possuía 52 e se tornou a mais popular em todo o mundo, se espalhando facilmente por conta do colonialismo francês e inglês. 52 parecia ser a quantidade certa, com jogadores de cartas concordando que poderiam jogar os melhores jogos com esse número de cartas. O que é muito interessante é a relação entre o baralho de 52 cartas e a duração de um ano. Afinal, um ano tem 52 semanas. Os 4 naipes se alinhariam às 4 estações do ano. Se você somar o valor de todas as cartas do baralho e adicionar uma para o Coringa, teremos o número 365, mesmo número de dias em um ano. Achou isso estranho? Na verdade, é só matemática. Número 4. As cartas com figuras foram atribuídas a personalidades históricas. Como as cartas da corte obviamente representavam posições na hierarquia social, com o tempo as pessoas passaram a atribuir figuras reais históricas a essas cartas. Os reis são os mais conhecidos, é claro. O Rei de Paus representaria uma natureza viva e enérgica, encarnada por Alexandre o Grande, um dos maiores governantes do mundo antigo. O Rei de Espadas representa uma natureza autoritária e vigorosa, além de sua bravura. Dizem que o Rei de Espadas é o Rei Davi de Israel, bíblico e digno. O Rei de Ouros é nobre, distinto e de fundo militar, características associadas a Júlio César. Tradicionalmente, esse rei aparece de perfil, como os imperadores romanos faziam nas moedas. Dizem que o Rei de Copas é amigável e digno, e está associado ao Rei Carlos do Sacro Império Romano, também chamado Carlos Magno. Tecnicamente, ele era o único verdadeiro imperador nesse grupo de reis. Alguns fabricantes de cartas chegaram ao ponto de imprimir os nomes dessas figuras históricas em seus baralhos. Número 3. Já reparou que o as de espadas geralmente tem um design mais ornamentado do que os outros ases? Essa prática teve origem na Europa do século XVI, onde havia um imposto sobre a fabricação de cartas de baralho. Durante o reinado da Rainha Anne, um selo foi colocado nas cartas de baralho em inglês após a produção, mas antes de entrar no mercado para mostrar que os impostos tinham sido pagos. O as de espadas foi designado como a carta que mostraria que a tributação tinha sido paga, porque possuía o maior espaço em branco que podia ser carimbado. Em 1765, a repartição de finanças começou a imprimir suas próprias cartas de as de espadas para ajudar a evitar a falsificação, e seu design era muito ornamentado para dificultar a cópia. O as de espadas também passou a ser conhecido como a carta da forca, porque forjar um as de espadas era punível com execução. No final do século XIX, as leis foram relaxadas e os fabricantes de cartas puderam imprimir o seu próprio as de espadas novamente. No entanto, muitos fabricantes optaram por manter o design mais ornamentado que a administração tributária usou, somente por precaução. Número 2. É provável que um baralho nunca tenha sido embaralhado e tenha produzido o mesmo resultado em toda a história. Você certamente sabe que existem muitas maneiras de embaralhar cartas. As mais comuns são o embaralhamento de rifle, usado em cassinos, o embaralhamento hindu, usado na Ásia, e o embaralhamento overhand, que talvez seja a técnica mais fácil. Qualquer uma dessas técnicas, principalmente quando seguida de um corte seco, garante um embaralhamento único. Isso significa que as cartas que vão sair são completamente imprevisíveis. O número de possibilidades de ordens em um baralho de 52 cartas é de aproximadamente o número 8, com nada menos do que 67 zeros depois dele. Na verdade, é um pouco maior que esse número, mas é a maneira mais fácil de explicar isso. Para dar uma perspectiva, imagina embaralhar somente 20 cartas. As possibilidades de embaralhamentos iguais são de 2,5 bilhões de bilhões. Não é à toa que você não pode produzir a mesma ordem de um baralho de cartas. A probabilidade é incrivelmente pequena. Número 1. Segredos por trás das cartas Bicycle. A United States Playing Card Company possui as cartas da marca Bicycle, que são as mais icônicas de todo o mundo, com o primeiro design na parte de trás apresentando desenhos desse tipo. Mas a Bicycle escondeu alguns segredos incríveis em suas cartas das gerações passadas e também fabricou elas para alguns fins interessantes.
As cartas da marca Bicycle foram enviadas aos prisioneiros de guerra americanos na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã. Quando essas cartas especiais foram separadas e colocadas em uma ordem específica, elas continham mapas para ajudar os prisioneiros de guerra a escapar. Baralhos da Bicycle também foram produzidos para os observadores militares nesta época, ajudando os soldados a identificarem aeronaves, tanques e navios pertencentes a outras nações. Em 1966, durante a Guerra do Vietnã, caixas inteiras de apenas cartas do As de Espadas foram enviadas aos soldados americanos para deixarem nos corpos dos soldados Vietcongs mortos. Isso foi solicitado por 2 tenentes que escreviam para a Companhia das Cartas dos Estados Unidos, porque acreditava-se que os Vietcongs eram supersticiosos em relação às cartas, pois eram um símbolo da morte. Apesar de ser um mito, acabou melhorando um pouco a moral das tropas americanas. E você, sabia de alguma dessas curiosidades sobre as cartas de baralho? Qual delas mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. E obrigado por assistir.